e pode-se dizer de princípio, é o mais importante. E temos aprendido justamente sobre do que se baseia o Evangelho, do que se baseia toda a Bíblia. E nós sabemos do que se baseia do amor. Eu sei que é o tipo de mensagem que nós muitas vezes não queremos ouvir. Na verdade, nós queremos ouvir o oba-oba, ou você vai vencer, a porta vai se abrir, eu estou vendo Deus te visitando agora com milagre, então levante a mão e receba. Então nós ficamos eufóricos e começamos a adorarmos a Deus, e glória a Deus por isso, amém. Só que é importante nós entendermos que Deus não pula a cerca. Existem algumas coisas que para Deus nos abençoar, primeiro nós devemos permitirmos com que o próprio Deus trabalhe no meu, no teu, no nosso coração. E eu quero nesta noite falar de uma área muito importante em nome de Jesus. Eu quero falar sobre como você lida com as tuas emoções. Pergunte isso para o seu irmão: como você lida com as tuas emoções? Você já parou para pensar que dificilmente nós somos ensinados a lidarmos com o nosso eu de verdade? Você já parou para pensar que na maioria das vezes sentimos uma enorme dificuldade de lidarmos com as nossas emoções? Você já parou para perceber que na maioria das vezes nós podemos jogarmos tudo a perder porque não fomos ensinados a lidarmos com as nossas emoções? É impressionante se dizer que todos nós sabemos que uma das armas mais poderosas do diabo é a razão. Todos nós sabemos disso. Não há arma mais poderosa do diabo do que a razão. Foi a razão que fez com que Eva fizesse o que fizesse e levasse Adão a fazer o que fez. A razão. É impressionante se dizer que mesmo Deus falando em uma determinada área específica da nossa vida, nós nos enchemos de razão. Razão esta em que nós alimentamos por conta das nossas emoções. Alimentamos de tal forma e de tal maneira que infelizmente meio que acabamos traindo a nós mesmos. E a grande verdade é esta. Então hoje nós vamos adentrarmos a um assunto novo, que é a segunda parte deste ensinamento, justamente falando sobre, para a glória de Deus, assumindo o controle. Mas o controle de quê? O controle de quem? O controle de si mesmo. Eu não sei quem é que está, entre aspas, meio que no controle dos teus sentimentos. Eu não sei o que é que as pessoas precisam fazer para que você se desequilibre. Eu não sei o que é que as pessoas precisam falar para você ranger os dentes. Eu não sei o que é que alguém precisa deixar de fazer para você já ficar sem chão para pisar. O bem da verdade é que se alguém já percebeu em que fazendo ou falando ou deixando de fazer alguma coisa na tua direção, isso vai determinar as tuas emoções, com certeza o inimigo deve sim adentrar por esta porta, vir e volta. E lá está você à mercê, infelizmente, das tuas emoções, que infelizmente irão gerar os teus sentimentos, que irão determinar o teu comportamento. Quando nós nos adentramos aqui à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, sabemos que este homem foi um homem perseguido, foi um homem odiado por muitos, foi um homem que foi desacreditado na sua conversão. Dá para você imaginar? Não sei se já aconteceu isso com você. Talvez pessoas da sua família, ainda que meio que um olho alto, outro baixo, meio que não confiam ou não acreditam na sua conversão. Meio que desconfiam que realmente você seja totalmente, inteiramente convertido. Aconteceu com ele. Talvez você seja perseguido por conta da sua fé. E você olha para você mesmo e diz: mas como pode eu ser perseguido por conta da minha fé? Uma coisa que é sua de forma particular, é mais ou menos assim, mas ninguém tem nada a ver com isso. E mesmo assim pessoas te perseguem por causa da tua fé. Tudo isso e muito mais aconteceu com este homem chamado Paulo. Até que de repente aqui em 2 Coríntios 2:10, a Bíblia diz o seguinte:
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos ler mais uma vez. E a quem perdoardes alguma, duas coisas nós temos que percebermos aqui. Primeiro ele começa dizendo, e a quem? E esse a quem independe de quem quer que seja. Um dos grandes erros que nós cometemos é que nós escolhemos unidunité. Aquele a quem eu devo perdoar é você. É impressionante que nós escolhemos a quem nós queremos perdoar. E como é que isso acontece? Nós escolhemos a quem nós queremos perdoar, medindo aquilo que nos foi feito. Preste bem atenção. Veja que ele está falando as duas coisas. E a quem perdoardes alguma coisa. Ele não está dizendo propriamente o que seria. Ele não está numerando. Ele não está classificando, que é algo que nós fazemos. Talvez você diga que sente uma enorme dificuldade de perdoar alguns mediante aquilo ou o mal que lhe fizeram. Você meio que coloca na balança. É mais ou menos assim. Vamos dizer em que esta determinada pessoa simplesmente pôs a pontinha do pé e eu estava passando pelo caminho, tropecei, mas não caí. E de repente aquele outro acolá, ele não só coloca a ponta do dedinho do pé, ele coloca o pé por completo. Eu estou passando, eu tropeço e caio. Agora de repente eu vou para a somatória de quem eu devo perdoar. E agora eu analiso, eu paro, fico averiguando e já sei. Eu devo perdoar aquele que menos mal me fez. Isso, eu vou perdoar aquele que mesmo tendo posto o pé, me fez tropeçar, mas não me fez cair. É esse que eu devo perdoar. Mas aquele a quem pôs os pés, eu tropecei e caí, esse eu não perdoo de jeito nenhum. Infelizmente é assim que nós lidamos em relação ao perdoar. O bem da verdade é que meio que colocamos na balança os malefícios que nos foi feito. Só que é importante nós entendermos que não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. Porque se fosse, então o nome não seria só uno, que quer dizer perdão. Teria outros nomes relacionados ao ter de perdoar o que me fez gravíssimas coisas e ao que me fez coisas pequenas. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de forma bastante clara. E a quem perdoardes, esse a quem independe de quem quer que seja. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser quem lá que seja a pessoa qual for. E de repente ele diz aqui, alguma coisa, tenha sido o que tenha sido, não importa. A Bíblia diz em que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, espera que perdoemos. E ele continua dizendo, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Veja que ele está trazendo para si. Ele está dizendo, olha, eu também decidi perdoar. Isso quer dizer que o perdão é individual. Você não deve somente perdoar a A, ou B, ou C, ou D, porque o fulano dos Anzóis Pereira também decidiu perdoar. Veja que ele está dizendo, eu também decidi perdoar. E ele vai mais longe. Ele diz assim, porque o que eu também perdoei, seja lá o que tenha sido feito contra mim. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Olha que coisa bonita. Olha o que é que ele diz aqui. Se é que tenho perdoado, por amor de vós. Diga comigo, por amor de vós. Preste bem atenção. Veja que Paulo está dizendo o seguinte: não só por conta da minha pessoa eu devo perdoar,
mas principalmente por conta dos inocentes que estão à minha volta. Paulo está dizendo em que a ausência do perdoar, a ausência dele perdoar a quem seja a pessoa qual fosse, relevar o mal que tenha sido feito contra ele, não iria fazer mal somente a ele, mas também aos que estavam à sua volta. Paulo está dizendo que a falta do perdão iria sim respingar em quem estivesse ao seu redor. Quando você retém o perdão, seja lá a pessoa qual for, independente do mal que ela tenha te feito, uma vez que nós já aprendemos que não devemos colocarmos na somatória da balança o mal que nos foi feito, no sentido de que esse me fez pouco mal, esse é mais fácil perdoar. Aquele me fez um mal maior, esse aqui não sei, talvez não dê para perdoar. Quer dizer, não existe isto. E ele está dizendo isso, que tudo isso ele fez por questão de que ele bem sabia que, retendo ele o perdão, não só ele padeceria, mas principalmente os inocentes padeceriam. Você deve lembrar-se de Jesus na cruz. Jesus está na cruz do Calvário, quando de repente ele abre a boca e diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. É impressionante que Jesus está dizendo: Pai, quanto a mim, eu já perdoei. Mas o que é interessante, você sabe o que é? É que na verdade não era para Jesus pedir ao Pai para que nos perdoasse. Porque se nós analisássemos, quem é que estava realmente na cruz? Jesus. Quem levou as bufetadas? Jesus. Quem levou os chutes? Jesus. Quem levou as cuspidas? Jesus. Quem passou por todo o martírio? Jesus. Mas é impressionante se dizer que ele vai pedir ao Pai para que a mim, a você, a nós, ele nos perdoasse. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: ei, Pai, por favor, não leva as dores não por mim. Talvez se alguém batesse no seu filho na sala de aula, no colégio, e seu filho chegasse em casa e dissesse: fulano me bateu, meu irmão, eu tenho certeza, mas como eu tenho certeza que no amanhecer do dia você já está na porta do colégio, segurando a mão do seu menino e perguntando quem foi, e você galalá os 70, de repente vê um menininho desse tamanho, você chega: bateu no meu filho, foi? Quer dizer, você tomaria as dores. Jesus está na cruz do Calvário, tudo foi feito com ele, e agora ele está dizendo: Pai, não toma as dores. Não faz isso não, Pai. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, então não pega as dores para si. Isso é importante que nós entendamos no nosso coração. Por quê? Porque se o Pai naquele exato momento não atende o pedido de Jesus, do qual era este o martirizado, era ele o que mais estava sendo prejudicado naquela cruz, era ele que estava passando por todo o martírio, até morrer morte de cruz, para que ele pudesse ser exaltado sobre todos. Quando ele, para ela reter o perdão, ele diz: perdoa-os, Pai. Então veja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em que ele, em outras palavras, estava dizendo: para que eles não padeçam, para que eles não sofram, não retenha o perdão. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: não retenha o perdão.